Todos os atletas sabem que a sua alimentação é um fator essencial para a sua performance. Mas no final do dia, o que é que difere a dieta de um jogador profissional para a de um jogador amador ou mesmo de alguém que não seja um atleta? Hoje em dia é muito fácil e muito acessível ter uma boa alimentação. Basta aprender alguns conceitos-chave e saber como conjugar os alimentos certos nos momentos certos. Se queres aprender a montar a tua própria dieta digna de um jogador profissional e que permita tirar o máximo de rendimento possível dentro de campo, deixa já um like e fica até o final do vídeo. Se clicaste neste vídeo é porque de alguma forma não estás satisfeito com a tua dieta ou achas que ainda a podes melhorar de alguma maneira. Mas antes de dar o passo a passo para criares o teu próprio plano nutricional, temos que perceber porque é que a alimentação é de facto tão importante. Toda a energia que o ser humano gasta para realizar as suas tarefas do dia a dia vem dos alimentos e, acima de tudo, dos nutrientes que estão dentro deles. São o nosso combustível e tornam-se ainda mais importantes para os atletas que treinam e querem melhorar a sua forma física. Por isso, se o teu objetivo é colocar o melhor de ti em campo, faz sentido também que coloques os melhores alimentos dentro do teu corpo. Não ias estar à espera de tirar o melhor rendimento do teu carro se lhe pusesses o combustível mais fraco que encontrasses. Um conceito muito importante que é preciso entenderes antes de começares a montar a tua própria dieta é o gasto energético. O nosso corpo não é capaz de produzir energia suficiente por si e, como disse há pouco, somos obrigados a ir buscá-la aos nossos alimentos. É aí que entram as famosas calorias. Estas não são nada mais nada menos do que uma medida para quantificar a quantidade de energia presente em cada alimento. Portanto, podemos tirar daqui logo duas conclusões. Primeiro, que cada alimento tem um valor energético, ou seja, um X número de calorias. E segundo, que dependendo das atividades do nosso dia-a-dia, teremos um grande gasto energético, ou seja, outro X número de calorias. Antes de criar qualquer tipo de plano, temos de ter em mente quais são os nossos objetivos e qual é o momento da nossa época. Se, por exemplo, estivermos na pré-época e quisermos ganhar músculo, devemos consumir mais calorias do que aquilo que gastamos. Se, por outro lado, quisermos perder gordura, já devemos fazer o oposto. Para calcular a quantidade de energia que precisamos no nosso dia-a-dia, temos que usar uma calculadora própria que nos auxilia neste processo. Vou deixar o link na descrição para o poderem fazer e depois entrarem no site só tenho que preencher os dados pedidos. Sexo, idade, altura, peso e nível de atividade física. Depois de terem tudo preenchido, a calculadora vai-vos dizer quantas calorias é que precisam para ganhar, para perder ou para manter o vosso peso. Neste momento já sabes quantas calorias é que deves consumir por dia, dependendo do teu objetivo. Vamos agora perceber que alimentos é que deves comer. Para isso tens que perceber quais são os macronutrientes essenciais para o teu corpo e em que alimentos é que eles estão. Eles são três e devem estar na maioria das tuas refeições. São os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Vamos começar pelos carboidratos. São essenciais principalmente para os atletas porque são a fonte de energia durante a atividade física e cada grama deles possui 4 calorias. Por esse mesmo motivo, se tu és jogador de futebol ou atleta de qualquer modalidade que não seja bodybuilding, esquece tudo o que sejam dietas low carb. Não existe mais nenhum nutriente com a capacidade e disponibilidade energética dos carboidratos. Por isso, uma dieta sem eles não te vai dar os mesmos índices de energia e obviamente a tua performance vai sofrer com isso. Depois de consumir carboidratos, o nosso corpo vai transformá-los em glicogênio, que é uma molécula energética mais fácil de ser armazenada. O glicogênio está diretamente relacionado com a nossa capacidade de resistir à fadiga, que está comprovado cientificamente que quanto maiores as nossas reservas de glicogênio, mais tarde chegaremos a este estado. Uma boa ingestão de carboidratos para um atleta varia entre as 5 e as 7 gramas por quilo de peso, dependendo da tua atividade física no momento. E algumas boas fontes destes nutrientes são o arroz, a massa, a batata doce, a aveia, pão, principalmente pão escuro. O segundo macronutriente essencial que tens de compreender são as proteínas. Elas são o principal componente dos nossos músculos e são por isso responsáveis pela construção e reconstrução muscular. Cada grama de proteína possui 4 calorias. No processo de treino é normal que sejam feitas milhões de micro-rupturas mesmo muito pequenas. Mas estas rupturas só podem ser reparadas no processo de reconstrução muscular, uma das principais responsabilidades das proteínas. Conseguimos perceber que sem um consumo adequado os teus músculos vão ficar mais enfraquecidos e vai aumentar o teu risco de lesão drasticamente. A quantidade de proteínas que deves ingerir vai variar dependendo se queres ganhar massa muscular ou não. Se estiveres numa fase de ganho de massa magra, o teu consumo deve ser entre 1,6 gramas a 2,2 gramas por quilo de peso. Se apenas quiseres manter a tua massa magra atual, a tua ingestão deve estar entre 1,2 gramas e 1,6. Existem muitas fontes de proteína e elas obviamente vão ter que variar se fores vegetariano ou não. As principais proteínas animais são as carnes, brancas, vermelhas, o peixe e os ovos. Para os vegetarianos terão de ter um cuidado a mais, porque a disponibilidade de proteína nos alimentos vegetais é menor do que nos animais. Mas as principais fontes são o tofu, a soja e as leguminosas. Por fim, o último macronutriente são as gorduras. E apesar de, diferentemente dos outros dois, elas possuírem 9 calorias por cada grama, não devem ser vilanizadas. Temos a ideia de que todas as gorduras são más simplesmente porque são mais calóricas, mas não é bem assim. Elas são muito importantes para o nosso organismo, têm um papel fundamental na regulação hormonal e são uma fonte de energia primordial para a nossa sobrevivência. Quando escolhemos os alimentos que queremos consumir, temos que priorizar gorduras não saturadas, porque são de muito mais fácil utilização pelo nosso organismo. Alguns alimentos ricos nestas gorduras boas são o azeite, os frutos secos, abacate, gema de ovo.
A forma como eu prefiro organizar o meu consumo de gorduras é retirando às minhas calorias diárias o meu consumo de carboidratos e de proteína. Vamos assumir que eu precisaria de 2620 calorias, 300 gramas de carboidratos e 140 gramas de proteínas para atingir os meus objetivos. Nesse caso, apenas teria de subtrair às minhas 2620 calorias, menos 1200 vindas de carboidratos e menos 560 vindas de proteínas. Depois disso, iria perceber que teria de consumir 860 calorias vindas de gordura e dividindo este valor por 9 daria aproximadamente 95 gramas de gordura que eu teria de consumir. Com os macronutrientes fora do caminho, restam-nos apenas os micronutrientes e perceber como é que os podemos encaixar na nossa rotina. Falo dos minerais e das vitaminas. Estes são essenciais para o bom funcionamento do organismo, para a inflamação e para a recuperação como um todo. Alguns micronutrientes essenciais são as vitaminas B, C, D, E. Alguns minerais são o magnésio, o ferro, o cálcio e o sódio. Existem muitos mais, mas quando falamos de micronutrientes, falamos em doses recomendadas na casa das miligramas. Por isso, acabo por não seguir nenhuma recomendação. Aquilo que eu faço é apenas tentar certificar-me que em todas as minhas principais refeições tem sempre legumes e fruta para acompanhar. Alguns dos que eu mais consumo são as bananas, espinafres, tomate, cenoura, feijão verde, batata, frutos vermelhos e por aí vai. Neste momento já sabes que calorias é que deves comer, que quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras é que deves comer e alguns dos alimentos que podes utilizar na tua dieta. A partir daqui, para criar o teu próprio plano, vais ter que usar a app MyFitnessPal, contador de calorias que podes usar para contar qualquer tipo de alimento. Com a aplicação instalada, apenas tens de entrar na aba que diz diário, vais conseguir colocar todos os alimentos que estás a comer, podendo ainda dar scan da maioria dos códigos barras que vais ter no teu armário e facilitando ainda mais o processo. A partir deste momento, só tens de colocar os alimentos que queres consumir e fazê-los bater nas marcas de calorias e de macronutrientes que definiste para os teus objetivos. Escolhe os alimentos, coloca a quantidade que consumiste e o MyFitnessPal faz as contas todas por ti. Fiz uma dieta rapidamente para exemplificar. No pequeno almoço coloquei 2 fatias de pão escuro, 50 gramas de abacate, 2 ovos mexidos e uma banana. No almoço coloquei 300 gramas de arroz branco, 200 gramas de bife de frango grelhado, 100 gramas de brócolis cozidos e 50 gramas de cenoura cozida também. Para jantar, pus 150 gramas de salmão grelhado, 35 gramas de espinafres, um tomate inteiro e 300 gramas de batata doce cozida. Como o lanche da tarde aparece no final, coloquei as minhas panquecas de aveia que levam 80 ml de leite, 60 gramas de aveia, um scoop de whey e um ovo. Por cima pus 15 gramas de manteiga de amendoim e uma colher de mel. Para terem os dados finais, só precisam de rodar o vosso ecrã. Como conseguem ver aqui, sem muito esforço, fiz uma dieta com 2630 calorias, 200 gramas de carboidratos, 160 gramas de proteína e 90 gramas de gordura. Algumas dicas finais para vos ajudar a organizar a vossa dieta. É super importante terem uma boa hidratação. Conseguem ver isso facilmente pela cor da vossa urina, mas a dose recomendada varia entre os 35 e os 50 ml por quilo de peso. Podem fazer mais refeições pelo vosso dia, não têm que fazer apenas 4, apenas têm que se organizar para nas refeições que forem fazer baterem as vossas marcas. Também não têm de ter um plano e segui-lo ali à risca a 100%. Devem ter algum rigor, mas isso não significa que não possam comer algo menos saudável ou que não esteja no plano num dia ou outro. Se 90% da vossa alimentação for boa, não devem ter com o que se preocupar. Uma coisa que vos vai ajudar a atingir os vossos objetivos mais depressa é irem contando as calorias que vão consumindo. Quando não conseguirem memorizar as quantidades, pesem a comida e coloquem no MyFitnessPal. Mesmo aquilo que saia fora do plano. Isso é sempre ajudar-vos a ter uma noção exata do que é que estão a comer e facilitar todo o processo. Por fim, relativamente a suplementos, não há muitos que eu tomo. Os únicos que recomendo sinceramente são o whey para quem não conseguir bater a quantidade de proteínas apenas com a alimentação e a creatina. Se quiserem que faça um vídeo em que entre mais a fundo neste tema, deixem nos comentários, mas lembrem sempre que os suplementos vão suplementar a vossa alimentação. Se a vossa base não estiver boa, de nada adianta gastar dinheiro em suplementos. Obrigado a quem ficou até ao fim. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, inscreve-te e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.